Irmãos, vamos nessa noite, meu Pai, meditar na sua palavra, meu Pai, que encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, e a sua palavra diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu, nessa hora, Senhor, entrego minha vida em Tuas mãos. Que o Senhor, meu Pai, venha me usar como instrumento do Senhor, meu Pai, que a palavra, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai, eu possa, meu Pai, estar trazendo, meu Pai, apresentando, meu Pai, aos Teus servos, apresentando a todos aqueles, meu Pai, a qual o Senhor, meu Pai, preparar para ouvir, meu Pai, essa mensagem. Pai, que sabemos, meu Pai, que o poder, meu Pai, encontra-se na Tua palavra. Pai, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar sobre a cruz, sobre a mensagem do Senhor que encontra-se na cruz do Calvário. Paulo, ele, nessa palavra, esse texto que nós lemos, ele diz que a palavra é loucura, né, para aqueles que perecem. Sabemos, Senhor, que essa palavra, até hoje, para muitas pessoas, ela também pode parecer loucura. Quando nós falamos, quando alguém ouve a verdadeira mensagem da cruz através da sua palavra, e pode parecer loucura que alguém fosse dar sua vida numa cruz para a salvação da humanidade, para a salvação de muitos. E é sobre isso que nós vamos estar refletindo nessa noite. Eu quero trazer para você aquilo que a Bíblia nos mostra. Eu quero olhar para a cruz através da palavra. E quando nós olhamos através da palavra, a cruz, ela nos mostra muitas coisas. E o que eu vejo quando eu olho para a cruz através da palavra? A primeira coisa que eu posso ver que a cruz me mostra. Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. A primeira coisa que a cruz me mostra, um misto de dor e de esperança. Aqueles homens, eles estavam, como nós podemos observar no versículo 21, a esperança deles não é como se já não existisse, porque eles
tinham tanta esperança que aquele profeta, que Jesus fosse remir a Israel. Mas ele estava morto. Talvez a imagem que estivesse na mente deles em todo momento era aquela cruz, aquele corpo pendurado na cruz, ensanguentado, massacrado e sem vida. E essa era a visão que eles tinham, a visão de dor. Eles não conseguiam entender o que verdadeiramente tinha ocorrido, o que no mundo espiritual estava acontecendo. E quando Jesus, que eles não estavam reconhecendo, eles não estavam sabendo que aquele que estava caminhando com ele era o próprio Senhor Jesus, e quando eles estão na casa de um deles ali, e na hora que Jesus participando ali do lanche corta o pão, no partir do pão, é que eles reconhecem que aquele era Jesus, que Jesus havia ressuscitado. E Jesus, na mesma hora, desaparece. E eles ficaram tão maravilhados, que, ou seja, a esperança deles volta. E ali, quando eles voltam a Jerusalém, eles se reúnem com os outros discípulos, né? E ali, naquele alvoroço, depois, quando Jesus se apresenta no meio deles, a esperança volta. Então, quando a gente olha a primeira mensagem, a primeira coisa que eu vejo, eu sei que todos nós, isso aconteceu hoje em dia, acontece com muita gente, muitos ainda têm a visão da cruz apenas no momento da morte. Apenas conhece a cruz ainda aquele Jesus, né? Aquele homem ali pendurado na cruz, morto, né? Torturado, ensanguentado. Mas muitos não têm noção do que aquilo verdadeiramente representava, do que aquilo representa e do que ocorreu após isso. Então, essa é uma das visões que muitos não têm. E muitas das vezes a gente pergunta para algumas pessoas se eles têm consciência do que significa a cruz, e muitos não sabem. Muitos apenas têm a cruz, têm um crucifixo, né? Mas não têm consciência do que se representa, do que aquela, por que razão, qual foi a razão, o motivo de Jesus ter se dado, passado por aquele fato, aquele momento, e não sabem que foi por mim, que foi por você, que foi por nós, pelos nossos pecados. Por isso que é loucura para muita gente. Muitas pessoas não conseguem entender que foi por amor, pela palavra. Eu consigo ver amor, mas não um amor qualquer. João 3,16, a palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor sacrificial. Deus, ele entrega o seu Filho, faz o sacrifício de entregar seu próprio Filho, ou seja, algo de maior valor que ele tinha, por amor à humanidade, por amor ao mundo, à sua criação perdida, pecadora. Então Deus faz um sacrifício, e a cruz é o símbolo maior desse sacrifício, desse amor sacrificial, um amor incondicional. Romanos 5, nos versículos 6 a 8 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.
Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós éramos pecadores. A palavra de Deus diz que o pecado nos afasta, faz separação entre nós e Deus. Mas mesmo Deus, nós como pecadores, Deus envia seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, tá? Para a remissão dos nossos pecados. Então nós vemos pela palavra. Quando eu olho para a cruz, eu vejo amor sacrificial. Eu vejo amor incondicional. Quando eu olho para a cruz pela palavra, eu vejo um propósito de Deus. Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Do versículo 10 ao 12, diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser com expiação do pecado, verá sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Havia um propósito. Foi por mim, por você, para que nós fôssemos justificados. É pelo sangue, pela cruz, pelo sacrifício da cruz, é que nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, um propósito maior. Então, quando eu olho para a cruz pela palavra, eu vejo esse propósito de Deus. Quando eu olho para a cruz pela palavra, eu vejo uma chave que abre a porta. Que porta? A porta estreita. Mateus 7, 13, 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E em João 10, 9, a palavra diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta estreita, é a cruz, é a chave que abre, é pela cruz que nós temos acesso a esse caminho que nos leva à vida eterna. A chave para o conhecimento de Cristo, Efésios 3, 17 a 19 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações,
a fim de estarmos arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É olhando para a cruz que eu consigo alcançar esse conhecimento do amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento. Quando eu olho para a cruz através da palavra, eu vejo na cruz alimento. João, Evangelho, João capítulo 6, no versículo 51, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 54 a 57 diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Foi na cruz que a carne dele foi rasgada, que o sangue dele foi derramado por mim e por você. O alimento que nos traz vida é Ele, o próprio Senhor Jesus, que deu a sua vida. Ele é o pão que nos alimenta, o pão que desceu do céu, pão vivo. E só pela cruz, quando eu olho para a cruz, através da palavra, eu consigo enxergar esse alimento, eu consigo me alimentar dessa carne. Quando eu olho para a cruz, através da tua palavra, eu vejo luz, sangue e purificação. 1 João, capítulo 1, verso 7, a sua palavra diz: mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. E se andarmos nessa luz, esse sangue que ali foi derramado é o que nos purifica. Nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós somos purificados no sangue de Jesus. E quando, através da tua palavra, eu olho para a cruz, eu vejo essa luz, que Jesus disse que Ele é a luz. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem vier após mim jamais andará em trevas. Ele é a luz. Quando eu olho para a cruz, através da sua palavra, eu vejo luz, eu vejo sangue, eu vejo purificação. Quando eu olho para a cruz, através da sua palavra, eu vejo libertação. Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, a sua palavra diz: havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aquilo que me apontava, que apontava os meus pecados, aquilo que era o que mostrava que nós éramos
somente pecadores, Jesus cravou na cruz. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando eu olho para a cruz, através da sua palavra, eu vejo poder de Deus. Mateus 28, 18, a palavra diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi na cruz que Jesus venceu. Foi na cruz que Jesus mostrou o poder de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o poder de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus Todo-Poderoso. Quando eu olho para a cruz, através da sua palavra, eu vejo exaltação. Filipenses, no capítulo 2, do verso 9 ao 11, sua palavra diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Quando eu olho para a cruz, através da sua palavra, eu vejo promessa. João 14, verso 1 ao 3, a palavra diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Uma promessa maravilhosa de vir nos buscar, porque esse é o desejo do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 24, a palavra diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. É o desejo de Deus, é o desejo do Senhor Jesus, que onde quer que Ele esteja, estejamos nós também. Quando eu olho para a cruz, através da sua palavra, eu vejo salvação. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a partir do verso 10, a palavra diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado para os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. Ninguém mais salva, só através de Jesus. João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É só mesmo através de Jesus. E é pela cruz, através da palavra, pela cruz, quando eu olho para a cruz, através da sua palavra, que eu vejo essa salvação em Cristo Jesus. A cruz aponta para a obra de Cristo. A cruz aponta para a nossa salvação em Cristo Jesus. A cruz aponta para a vitória, para o plano grandioso do Pai, que o Filho Jesus
colocou em prática. Deu sua própria vida para depois resgatá-la no terceiro dia. Hoje está vivo à destra do Pai, intercedendo por nós, e irá nos buscar a qualquer momento. E é pela palavra que eu olho para a cruz, eu vejo todas essas coisas. Eu não sei como você tem olhado para a cruz, mas eu tenho certeza que se você olhar para a cruz, através das palavras, da palavra do Senhor, você verá coisas maravilhosas. Tenho certeza que Deus tem muito a nos revelar através da palavra, através da cruz. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, que Deus possa trabalhar mais e mais em nossas mentes, fazer com que possamos ver tudo aquilo, a grandiosidade da obra do Senhor na cruz do Calvário. Deixa aí os seus comentários, aquilo que você vê quando você olha para a cruz, a mensagem que a cruz transmite para você. Comente aí. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.